O erro que quase aniquilou Israel e pode estar se repetindo hoje. Referência bíblica: Êxodo 32 a 34. O vento cortava as encostas do Monte Sinai como um sussurro solene, carregando o peso de uma presença invisível. O topo do monte estava envolto em densas nuvens escuras, iluminadas ocasionalmente pelos clarões dos relâmpagos. O estrondo dos trovões ecoava pelo vale e o solo vibrava com a força daquela manifestação divina. Moisés estava ali há 40 dias e 40 noites. O tempo parecia insignificante diante do privilégio de estar diante do Todo-Poderoso. Seus olhos estavam fixos nas tábuas de pedra diante dele, onde o próprio Deus esculpia as palavras sagradas que selariam a aliança entre ele e Israel. No entanto, no acampamento abaixo, o clima era completamente diferente. Sem a presença de Moisés, os israelitas sentiam-se perdidos, inseguros. O homem que os guiara para fora do Egito, que abrira o Mar Vermelho e trouxera a água da rocha, agora estava ausente há tempo demais. As dúvidas começaram a crescer. Alguns diziam que Moisés não voltaria. Outros sugeriam que ele poderia ter morrido no monte. O temor logo se transformou em murmúrios e questionamentos. Onde está esse homem que nos tirou do Egito? Será que Deus ainda está conosco? Foi nesse cenário de incerteza que os líderes do povo se dirigiram a Arão, o irmão de Moisés. A multidão o cercou, seus rostos carregados de desespero e exigência. Faça-nos um Deus que vá adiante de nós, exigiram. Arão hesitou. No fundo, sabia que aquilo era errado. Mas, pressionado por centenas de vozes ansiosas, ele sentiu sua convicção vacilar. E assim, com um coração dividido, Arão tomou a decisão que mudaria o destino de Israel. Arão fitava os olhos expectantes do povo à sua volta. O pedido deles queimava como brasas em sua mente. Ele sabia que Moisés recebera instruções diretas de Deus. Sabia que Yahweh era o único verdadeiro, mas a pressão da multidão era esmagadora. Se ele recusasse, o caos se instauraria. Tragam-me ouro, disse ele por fim. Brincos, anéis, pulseiras, tudo o que possuírem. Os israelitas correram para suas tendas, arrancando as joias que haviam trazido do Egito. As mulheres entregavam suas argolas, os homens desfaziam-se de seus braceletes. O brilho do ouro reluzia sob o sol do deserto, formando uma pilha dourada aos pés de Arão. Ele pegou o tesouro e, com mãos trêmulas, lançou-o ao fogo. O metal derreteu lentamente, borbulhando e se fundindo. Com habilidade, ele moldou uma imagem, um bezerro reluzente, esculpido para parecer forte e imponente. Ao vê-lo, um dos homens ergueu os braços e bradou: "Eis o Deus que nos tirou do Egito!" A euforia se espalhou como fogo em palha seca. O povo começou a cantar, a dançar ao redor da estátua. Rituais estranhos se misturaram à celebração. A festa se tornou um turbilhão de vozes exaltadas, risos e cânticos frenéticos. Mas enquanto Israel se perdia em sua rebelião, no topo do Monte Sinai, o Criador observava tudo. Seu semblante se endureceu. Sua voz, como um trovão, rompeu o silêncio. "Desça, Moisés, teu povo corrompeu-se." Moisés estremeceu. O tom de Deus era diferente, carregado de ira. Algo terrível havia acontecido no acampamento. Ele apertou as tábuas de pedra contra o peito e começou a descer. A calamidade o aguardava. O vento soprou forte no cume do monte, carregando o eco das palavras divinas. Moisés sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O tom de Deus era diferente de tudo o que ouvira antes. Ira, indignação, uma sentença prestes a ser executada. "Teu povo corrompeu-se rapidamente", bradou o Senhor. "Eles se afastaram dos meus mandamentos, fizeram um ídolo de ouro e o adoraram. Disseram que ele os tirou do Egito." Moisés fechou os olhos, como se pudesse afastar a verdade. O povo, que havia visto o mar se abrir, que ouvira a voz de Deus no Sinai, agora se prostrava diante de uma estátua sem vida. "Deixe-me destruí-los, Moisés. Farei de ti uma nova grande nação." As palavras de Deus cortaram-no como uma lâmina. Ali estava a tua escolha: aceitar o fim de Israel e começar do zero, ou interceder por um povo que acabara de traí-lo. Moisés caiu de joelhos. Seu coração pulsava com uma mistura de desespero e determinação. "Senhor, não!" Sua voz tremia. "Por que tua ira se acende contra este povo que tiraste do Egito com mão forte?" O trovão rugiu no céu.
Moisés continuou: Se tu os destruíres, os egípcios zombarão de ti, dirão que os trouxeste ao deserto para matá-los. Lembra-te das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Não deixes que este povo seja consumido. O silêncio caiu sobre o monte. O coração de Moisés batia acelerado. Então, a resposta veio, não em palavras, mas em um profundo alívio. O juízo foi suspenso. Moisés suspirou, sentindo o peso da misericórdia de Deus, mas o julgamento ainda viria. Ele pegou as tábuas da aliança e começou a descida. Lá embaixo, a idolatria ainda ardia, e a fúria de Moisés estava prestes a se manifestar. A descida pelo monte foi longa e pesada. Cada passo de Moisés era guiado pela indignação e pela dor. Ele segurava firmemente as tábuas de pedra, esculpidas pelo próprio Deus, mas em seu coração um fogo começava a arder. Quando chegou ao vale, o que viu o fez parar abruptamente. O povo estava em um estado de completa degradação. Homens e mulheres dançavam e gritavam ao redor do bezerro de ouro. O som de risadas misturava-se ao eco de cantos e rituais estranhos. O que deveria ser um povo santo agora parecia uma multidão sem controle, entregue à idolatria e à corrupção. Moisés apertou as tábuas com força. Seu peito arfava. Eles haviam traído o Deus que os libertara do Egito. Então, em um gesto carregado de significado, ele ergueu as tábuas acima da cabeça e as lançou contra o chão. O estrondo foi ensurdecedor. As pedras se partiram em vários pedaços, espalhando-se pelo solo como um símbolo da aliança quebrada. O som silenciou a multidão. Todos se viraram para Moisés. A fúria em seu olhar queimava mais do que qualquer fogo. Ele avançou até Arão. "O que você fez?" rugiu. "Como permitiu tamanha abominação?" Arão hesitou, desviando o olhar. "O povo me pressionou", murmurou. "Eles disseram que não sabiam o que aconteceu com você. Eu apenas joguei o ouro no fogo e o bezerro saiu assim." Moisés estreitou os olhos. Arão mentia para si mesmo, tentando fugir da culpa. Mas não haveria escapatória. A justiça precisaria ser feita. O silêncio pairava sobre o acampamento. O impacto das tábuas quebradas ainda reverberava nos corações do povo. Moisés respirou fundo, seus olhos fixos na estátua dourada, que havia causado tamanha destruição espiritual. Sem hesitação, ele avançou e derrubou o bezerro de ouro. O metal tilintou ao bater no chão. Ele ordenou que o ídolo fosse queimado e moído até virar pó. Depois, misturou o pó na água e obrigou o povo a bebê-la. "Vocês quiseram este Deus? Agora provem de sua inutilidade." A vergonha caiu sobre o povo como um peso insuportável. Muitos começaram a chorar. Outros se ajoelharam no chão, cobrindo o rosto. Mas Moisés sabia que o arrependimento sozinho não bastava. Ele ergueu a voz, forte e impiedosa. "Quem está do lado do Senhor, venha a mim!" Um silêncio assustador precedeu a movimentação. Então, a tribo de Levi deu um passo à frente. Homens decididos, firmes em sua fé, separaram-se do restante do povo. Moisés os olhou com um misto de alívio e pesar. "Peguem suas espadas, castiguem os que insistem na rebelião." E assim foi feito. 3.000 homens caíram naquele dia. A idolatria teve um preço. Moisés observou o acampamento, agora mergulhado em pesar. O povo estava despedaçado, mas a purificação era necessária. Mesmo assim, uma inquietação tomava seu coração. A aliança ainda estava quebrada. Ele precisaria interceder mais uma vez. Moisés olhou para o topo do monte. A jornada ainda não havia terminado. A poeira da batalha ainda pairava no ar quando Moisés se afastou do acampamento. O peso da responsabilidade o esmagava. O povo havia sido punido, mas e quanto ao julgamento de Deus? Ele precisava voltar ao monte. Cada passo na subida era um esforço. Seu corpo estava cansado, mas sua alma ardia em súplica. Ele sabia que sem a presença de Deus, Israel não sobreviveria. No cume do Sinai, Moisés caiu de rosto em terra. Sua oração era desesperada. "Senhor, este povo cometeu um grande pecado. Eles fizeram um Deus de ouro para si. Mas agora, peço-te, perdoa-os. E se não o fizeres, então risca o meu nome do teu livro." O silêncio se estendeu.
O vento frio do alto da montanha passou pelos cabelos grisalhos de Moisés. Ele oferecia sua própria vida em troca do povo. Então, Deus falou: aquele que pecar contra mim, eu o riscarei do meu livro. Mas agora vá. Meu anjo irá diante de vocês, mas não subirei no meio do povo. Moisés sentiu um frio na espinha. Se Deus não estivesse entre eles, estariam perdidos. Tomando coragem, ele fez um pedido audacioso. Senhor, mostra-me a tua glória. Deus se moveu. O perdão estava vindo. O ar ao redor de Moisés parecia vibrar. Ele havia ousado pedir algo inimaginável, ver a glória de Deus. O Senhor respondeu com misericórdia: farei passar toda a minha bondade diante de ti, mas não poderás ver meu rosto, pois ninguém pode vê-lo e continuar vivo. Deus instruiu Moisés a se esconder na fenda de uma rocha. Quando a glória do Senhor passou, Moisés sentiu um poder indescritível ao seu redor. Era mais do que luz, era mais do que fogo, era a própria essência do Criador. E ali, na presença de Deus, a aliança foi renovada. Esculpe 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe outra vez ao monte. Moisés obedeceu. Durante 40 dias e 40 noites, ele permaneceu com Deus. Dessa vez, o Senhor escreveu novamente sua lei, selando a promessa de que andaria com seu povo. Quando Moisés desceu, seu rosto brilhava intensamente. O povo recuou, tomado pelo temor. A presença de Deus estava com ele. O líder ergueu as novas tábuas e declarou: o Senhor renovou sua aliança conosco. Ele caminha entre nós, sejamos fiéis a ele. E assim, Israel teve uma nova chance. A justiça havia sido feita, a misericórdia havia vencido. Agora me diz, você se identificou com Moisés? Você tem essa força de liderança, essa paixão por justiça, essa busca intensa por um propósito maior? Ou será que você se parece mais com outro grande personagem da Bíblia? Se quiser descobrir, faça o teste agora mesmo. O link está fixado no primeiro comentário e na descrição. Corre lá e depois volta aqui para me contar. Com qual personagem bíblico você mais se parece? Acesse agora mesmo. quemsouyeunaBiblia.com.br